Hoje iremos ver a atuação da fisioterapia nas valvopatias. Inicialmente, as valvopatias adquiridas ainda são doenças frequentemente observadas em vários serviços e consultórios de cardiologia no Brasil e no mundo. Isso se deve à alta prevalência de febre reumática e suas sequelas, relacionada à valvopatia aórtica e, consequentemente, ao maior envelhecimento populacional. Embora grande parte dos pacientes acometidos apresente somente sintomas leves, uma parcela significativa deve ser acompanhada para o resto da vida com a necessidade de tratamento. Em relação à estenose aórtica, a causa mais comum é um processo degenerativo crônico caracterizado por calcificação em diferentes graus, que reduz a mobilidade das cúspides valvares. Esse processo leva à deformação, fibrose e fusão das comissuras valvares, com redução da área valvar efetiva. É uma patologia que incide sobre cerca de 5% da população de idosos. Pode se originar da formação embriológica de uma válvula aórtica bicúspide, que predispõe à calcificação, além da febre reumática, que é muito comum em países subdesenvolvidos. Em relação ao caso clínico, habitualmente, a evolução natural da estenose aórtica é lenta e gradual. O período pelo qual o paciente se mantém assintomático é longo, porém a lesão valvar progride gradativamente, cerca de 0,1 cm² por ano. A tríade clássica da estenose aórtica consiste em angina, dispneia e síncope. A angina é explicada pelo desbalanço entre oferta reduzida pela compressão dos vasos intramiocárdicos e consumo elevado por causa da hipertrofia muscular, consumo elevado de oxigênio. A dispneia é ocasionada pela insuficiência cardíaca do tipo diastólica e, em casos mais avançados, sistólica também, e acaba se desenvolvendo a partir da hipertrofia do músculo cardíaco. A síncope é decorrente do hipofluxo cerebral a partir de uma válvula estenótica que limita a quantidade de sangue ejetado pelo ventrículo, principalmente em situações de maior exigência, como exercício físico ou posição ortostática. O paciente portador de estenose aórtica apresenta sopro sistólico em foco aórtico, rude, de intensidade variável, com irradiação para o pescoço. Em geral, o tratamento do paciente assintomático é clínico, com consultas periódicas a cada 6 meses e ecocardiograma. É fundamental orientar os pacientes quanto ao surgimento de sintomas, uma vez que estão diretamente relacionados ao aumento significativo na mortalidade. Em pacientes em que se detecta início de prejuízo da função ventricular, mesmo que assintomáticos, indica-se a correção da valvopatia aórtica em caso de lesão grave. Em relação ao tratamento fisioterapêutico, pacientes com estenose aórtica discreta e assintomáticos podem praticar atividade física. Já aqueles pacientes com estenose aórtica moderada, recomenda-se atividade física leve. Pacientes com estenose aórtica grave, a prática de exercícios não é recomendada.
Para os pacientes assintomáticos, estes podem ser submetidos ao teste ergométrico para determinação da quantidade de esforço física recomendada. Em relação à correção cirúrgica, a forma mais comum de corrigir a estenose aórtica é por troca valvar aberta e circulação extracorpórea. Pode-se optar por uma prótese biológica ou metálica, a depender de cada situação. Outra possibilidade é o implante percutâneo de prótese aórtica. Esse procedimento é relativamente novo, se propõe a trocar a válvula sem cirurgia aberta por meio de procedimento hemodinâmico. Esse método ele foi desenvolvido para idosos que apresentam risco cirúrgico elevado. Uma outra possibilidade é o implante transapical de uma nova prótese em posição aórtica. A realização de valvoplastia ou valvotomia aórtica por balão apresenta resultados ruins e está reservada somente para pacientes instáveis como ponte para um procedimento definitivo, na tentativa de estabilização clínica pré-operatória. Em relação à insuficiência aórtica, existem várias etiologias de insuficiência aórtica, mas é fundamental diferenciar um processo agudo de um processo crônico de insuficiência aórtica. Na insuficiência aórtica aguda, um grande volume regurgitante é imposto ao ventrículo esquerdo normal, que não teve tempo de se preparar para acomodar todo um volume de sangue. Dessa forma, ocorre elevação abrupta do volume diastólico final, aumentando as pressões intracavitárias esquerdas, o que culmina com a congestão pulmonar e o edema agudo de pulmão. Já a insuficiência aórtica crônica, a sobrecarga de volume instala-se gradualmente, fazendo com que o ventrículo esquerdo apresente uma adaptação. O aumento do diâmetro intracavitário, ou seja, uma hipertrofia excêntrica para acomodar o excesso de volume. Nesse caso, o volume diastólico final também se encontra aumentado, porém a pressão intracavitária é próxima do normal. Com a evolução da doença, a cavidade ventricular esquerda vai se dilatando e a função contrátil passa a se deteriorar progressivamente. Vários estudos identificaram a função sistólica do ventrículo esquerdo e o diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo como determinantes mais importantes da sobrevida desses pacientes. Em relação ao quadro clínico, o prognóstico de pacientes assintomáticos é bom, mas sua avaliação precisa pode ser complicada, uma vez que o paciente pode restringir suas atividades diárias, tornando-se assintomático por uma vida mais limitada. Por outro lado, mesmo pacientes pouco sintomáticos, como os que a dispneia somente se apresentam aos grandes esforços, apresentam um prognóstico bem diferente dos indivíduos sem sintomas. O principal sintoma relatado por um paciente com insuficiência aórtica é a dispneia. São pacientes que iniciam um quadro de insuficiência cardíaca de predomínio sistólico, no qual se observa dilatação das câmaras esquerdas e redução da fração de ejeção. Ao exame físico, na ausculta, percebe-se um sopro diastólico de caráter aspirativo, lá no foco aórtico, de leve ou moderada intensidade. Em alguns pacientes pode até se auscultar a estenose mitral
um sopro específico causado pela regurgitação de sangue pela válvula aórtica em direção a um dos folhetos da válvula mitral. Em graus avançados da doença, os pacientes com insuficiência aórtica apresentam elevado volume sistólico, o que faz com que apareçam sinais clínicos decorrentes dessa alteração. Que sinais são esses? Pulso em martelo d'água, pulsatilidade da úvula, divergência das pressões arteriais sistólica e diastólica, sopro sistólico audível em artéria femoral, balanço da cabeça a cada batimento e pulsações capilares. Em relação ao tratamento da insuficiência aórtica, a terapia medicamentosa baseia-se no uso de vasodilatadores. Sua utilização é indicada para pacientes em que a cirurgia não é indicada ou no período pré-operatório. Então, nesse caso, o tratamento medicamentoso usa-se hidralazina, nifedipina, nitroprusiato ou inibidores da enzima conversora de angiotensina. Em relação à prática de atividade física, não existem dados que sugiram que o exercício ele pode contribuir ou acelerar a progressão da doença, a progressão da disfunção ventricular em um paciente com insuficiência aórtica. Então, pacientes assintomáticos com função normal de ventrículo esquerdo podem realizar atividade física sem restrições. No entanto, recomenda-se evitar exercício físico isométrico pela repercussão hemodinâmica, principalmente alteração significativa da pressão arterial. O procedimento cirúrgico ele é indicado a pacientes sintomáticos e para pacientes assintomáticos com redução da fração de ejeção. Estenose mitral é uma obstrução ao influxo de sangue para o ventrículo esquerdo, a entrada de sangue no ventrículo esquerdo, cuja etiologia mais comum é a doença reumática. Outras causas também existem, como mixoma atrial, trombovalvar, mucopolissacaridose e a calcificação anular grave. A área valvar mitral normal é de 4 a 5 cm², e a redução na área valvar para valores inferiores a 2,5 cm² pode levar ao aparecimento de sintomas. Há uma forte correlação entre a gravidade da lesão mitral estenótica e a presença de sintomas. Os sintomas aparecem de forma lenta e progressiva, decorrentes da congestão venosa pulmonar e da queda do débito cardíaco. A dispneia desencadeia-se por eventos que elevam a pressão atrial esquerda, como exercício, estresse e fibrilação atrial aguda. Hemoptise ocorre nas formas mais avançadas da doença. Fazem parte do quadro sinais de insuficiência cardíaca direita, como edema de membros inferiores, distensão hepática e estase jugular. A distensão do átrio direito pode levar à compressão recorrente do nervo laríngeo e, consequentemente, provocar rouquidão. As maiores preocupações na estenose mitral são a formação de trombos e o surgimento de fenômenos embólicos.
principalmente no território cerebral. Na ausculta cardíaca, é possível encontrar a primeira bolha hiperfonética, sopro diastólico em ruflar de tambores e estalidos de abertura. Em relação ao tratamento, mais da metade dos pacientes com estenose mitral apresentam febre reumática como principal etiologia, razão pela qual se deve considerar a necessidade de profilaxia para a febre reumática com o uso de penicilina até pelo menos 40 anos de idade. Pacientes com estenose mitral discreta em ritmo sinusal não têm restrição para participar de atividades desportivas. Já os pacientes com estenose mitral discreta com fibrilação atrial ou aqueles que têm estenose mitral moderada com fibrilação atrial ou ritmo sinusal e pressão arterial pulmonar menor que 50 mm de mercúrio, também podem participar de esportes competitivos, desde que sejam de baixa a moderada intensidade. Já os pacientes com estenose mitral grave, eles devem ser desencorajados à prática de qualquer atividade física, profissional ou competitiva. Existem também algumas opções terapêuticas para a correção da estenose mitral. A cirurgia aberta com troca da válvula é a opção mais clássica. Há a possibilidade de plastia por cirurgia aberta ou valvoplastia mitral percutânea em laboratório de hemodinâmica. O reparo mitral pode ser considerado para pacientes assintomáticos com estenose mitral considerada moderada ou grave e que apresentam eventos embólicos recorrentes em uso de anticoagulação adequada. Ou seja, mesmo tomando a medicação, ainda existe a formação de trombos. Isso também é um indicativo importante para correção cirúrgica para o reparo mitral de pacientes com estenose mitral moderada ou grave. Uma das grandes preocupações dos pacientes com estenose mitral é a embolia sistêmica. Então, para preveni-la, em alguns casos, deve-se indicar anticoagulação oral. Pacientes com estenose mitral e fibrilação atrial, estenose mitral e eventos embólicos prévios, ou estenose mitral e trombo atrial, são fortes candidatos ao uso de anticoagulantes. Insuficiência mitral é a valvopatia mais frequente no Brasil e tem como principais e mais frequentes causas a doença reumática, a dilatação do anel mitral, como nas cardiomiopatias dilatadas, endocardite infecciosa, prolapso de válvula mitral e ruptura do músculo papilar ou das cordas tendíneas. O paciente com insuficiência mitral apresenta sopro sistólico no foco mitral de ausculta cardíaca, com irradiação para a axila esquerda. A ausculta pode ser exacerbada com o paciente em decúbito lateral esquerdo. Geralmente, os sintomas apresentados são secundários à congestão pulmonar. Então, se o paciente apresenta, em função da insuficiência mitral, congestão pulmonar, normalmente ele evolui com dispneia, sendo a queixa
mais comum desses pacientes. Na insuficiência mitral aguda, o tratamento medicamentoso tem papel limitado, sendo importante para a estabilização clínica do paciente enquanto ele é preparado para a cirurgia. Vasodilatadores diretos, como o nitroprussiato de sódio, melhoram o débito cardíaco e podem ser empregados conjuntamente com beta-agonistas. Com a mesma intenção, o balão intra-aórtico pode ser utilizado como ponte para o procedimento cirúrgico, com efeito na redução da regurgitação atrial e melhora do débito cardíaco. Já a insuficiência mitral crônica, que apresenta uma evolução mais insidiosa, silenciosa, os pacientes podem permanecer assintomáticos por período variável. Como em todas as valvopatias, a presença de sintomas associados à lesão mitral aguda e grave indica a necessidade de intervenção valvar. O tratamento medicamentoso com inibidores da enzima conversora de angiotensina e diuréticos pode ser utilizado para pacientes sem possibilidade cirúrgica ou que aguardam cirurgia. O próprio procedimento de correção cirúrgica é realizado primordialmente por cirurgia aberta, com troca de válvula ou com plastia dos folhetos. A plastia do folheto posterior é a intervenção com melhores resultados e, em caso de possibilidade de plastia, esse é o procedimento de escolha em centros com experiência. Outras indicações da intervenção cirúrgica na insuficiência mitral são pacientes classe funcional 2, 3 e 4, com disfunção ventricular que afeta uma fração de ejeção menor, que 30% a fração de ejeção. Pacientes assintomáticos, mas com insuficiência mitral grave. Pacientes com insuficiência mitral grave e função ventricular preservada, mas na presença de fibrilação atrial. E pacientes também com insuficiência mitral grave e função ventricular preservadas, mas que apresenta hipertensão pulmonar maior que 50 milímetros, mesmo durante o repouso. Existem inúmeros tipos de próteses disponíveis como substitutos das válvulas cardíacas. Os autoenxertos, os isoenxertos, os homoenxertos, também chamados de aloenxertos, os xenoenxertos, as biopróteses e as próteses mecânicas. O autoenxerto é aquele em que o tecido é retirado do próprio paciente. O isoenxerto, o tecido é originário de um irmão gêmeo univitelino. Nesse caso, a substituição da válvula, o tratamento é considerado um tratamento definitivo e não há risco de rejeição. Já os homoenxertos ou aloenxertos são aqueles em que o tecido do enxerto é tirado de indivíduos da mesma espécie. O xenoenxerto, por sua vez, é um enxerto cirúrgico de tecido de uma espécie para outra espécie distinta. A prótese ideal deve possuir fluxo central, baixo gradiente transvalvar, ou seja, não gerar uma pressão tão grande, uma resistência para a passagem do sangue, baixa trombogenicidade, durabilidade, boa resistência à infecção e não deve ter necessidade de uso de anticoagulantes, além de ser de fácil manuseio. O principal autoenxerto é o da válvula pulmonar
implantada na posição aórtica. Os halo-enxertos, por sua vez, obedecem quase todos os quesitos, porém, o grande impedimento é a baixa disponibilidade de material. Sendo assim, as próteses mecânicas e as biopróteses acabam sendo as mais utilizadas. As próteses mecânicas, elas são de fácil implante e de grande durabilidade. Porém, demandam a utilização de anticoagulantes em longo prazo e apresentam o risco de trombose dos folhetos, com consequente disfunção aguda do mecanismo valvar. As próteses biológicas podem ser montadas a partir do uso de pericárdio bovino ou da válvula de suínos, tendo como vantagem não necessitar de medicação anticoagulante, pois qualquer tecido biológico sofre com seu desgaste. O fator idade e o tempo de implante estão relacionados à degeneração da válvula. Quanto mais jovem, maior a calcificação em relação ao idoso, cuja calcificação das válvulas é mais demorada. Para o controle dessa calcificação, algumas medicações acabam sendo úteis para diminuí-las, como heparina, ácido acetilsalicílico, entre outros. Características individuais dos pacientes influenciarão a metodologia cirúrgica a ser realizada. Em crianças, as dificuldades de anticoagulação, durabilidade do procedimento e potencial crescimento dos pacientes deve ser levado em conta. Na população adulta, a idade dos pacientes deve ser considerada para a escolha entre as válvulas metálicas e biológicas, tendo em vista o tempo provável de deterioração da estrutura da válvula e o maior risco de sangramento por causa da anticoagulação. Em grupos especiais, como mulheres em idade fértil, o anticoagulante oral pode ser teratogênico. O que é que isso significa? Tudo aquilo capaz de produzir dano ao embrião ou feto durante a gravidez. Esses danos podem ser a perda da gestação, malformações ou até mesmo alterações funcionais, como alteração, restrição do crescimento, ou distúrbios neurocomportamentais, como déficit cognitivo. Para indivíduos empregados em atividades de risco, por exemplo, exército, indústrias, linhas aéreas, a anticoagulação pode ter um impacto negativo e risco aumentado para eles ou pessoas ao seu redor. Já para pacientes em hemodiálise, a escolha entre prótese mecânica ou biológica ainda é controversa. Mas, antes de tudo, a preferência do paciente pode ser um papel importante para determinar a melhor opção cirúrgica. A trombose de prótese valvar ocorre em 0,1 até 5,7 pacientes por ano. E os principais fatores contribuintes são anticoagulação inadequada e o local de implante da prótese. Em relação à anticoagulação, todos os pacientes com prótese mecânica devem ser submetidos à anticoagulação a longo prazo com varfarina sódica. Recomenda-se uma uniformidade de uso, independente do tipo, posição e número de próteses implantadas. A associação de baixas doses de aspirina com varfarina
diminui ainda mais o risco de tromboembolismo e diminui, consequentemente, a mortalidade por doenças cardiovasculares. Um pequeno aumento no risco de sangramento deve ser considerado, mas essa combinação é apropriada para pacientes que apresentaram embolia em uso de varfarina, pacientes com doença vascular e aqueles suscetíveis à hipercoagulabilidade.